Giro de Itália 2020, 12ª etapa. 204 quilômetros, 5 montanhas categorizadas, categoria 3, categoria 4, a última montanha a 30 quilômetros da chegada. Mas as montanhas elas não representaram a grande dificuldade do dia. A chuva, mas principalmente a temperatura, foi o grande desafio do dia. Lembrando, apenas uma curiosidade, que não é curiosidade, mas um aspecto fisiológico. Boa parte do nosso gasto calórico diário em atividade ou em repouso é a manutenção da temperatura corporal. Isso de longe representa o nosso maior gasto calórico. Por isso que quem quer emagrecer, qual que é o melhor momento de fazer dieta ou ajustar? Eu não gosto de usar a palavra dieta, mas qual que é o melhor momento de focar na disciplina alimentar? No frio, porque você tem a ajuda do ambiente para o seu corpo precisar gastar, usar mais calorias para a manutenção da temperatura corporal. Só que quando a gente fala no esporte profissional, uma etapa como hoje, 200 quilômetros, o frio ele pode representar uma dificuldade ainda maior de você conseguir manter ou repor a sua necessidade calórica ao longo das horas da competição. Em geral, os ciclistas profissionais eles são infinitamente mais disciplinados do que nós amadores na hora de se preocupar com a manutenção da temperatura corporal ao longo de uma prova dessa. Nós amadores, numa subidinha de 1 km, 2 km, eu não preciso abrir o corta-vento, eu não preciso abaixar o manguito porque só são 2 km. Na hora de descer, né, você está com o corpo molhado, transpirou, e daí na hora de descer, daí tem um vento gelado. Eu falo assim, só são 2 km, eu vou aguentar um pouquinho o frio. Para o atleta profissional, não é uma questão de tolerância ou não ao frio. É uma questão de tentar preservar calorias, tentar minimizar o gasto calórico com a manutenção da temperatura corporal. Então, isso é super importante observar quais são os atletas que eles têm uma maior preocupação, uma maior disciplina em ficar lidando ali com as diferentes peças de roupa, lembrando sempre que o esquema cebola, né, de várias peças para você regular a temperatura é sempre mais eficiente do que uma única peça, tipo uma jaqueta, um corta-vento com manga. Não, sempre manguito, várias peças, porque aí você consegue regular a temperatura corporal. Essa foi a história do clima e da temperatura da etapa de hoje. Logo no começo, uma fuga de 13 ciclistas. Daí teve um ciclista da Movistar que perdeu o time da fuga e ele teve que sair atrás da fuga, que foi o carreteiro. O carreteiro, ele conseguiu chegar na fuga de 13 ciclistas graças, não exclusivamente, mas um momento decisivo a um stick bottle, que é quando o ciclista vai pegar a garrafinha do carro e daí ele segura um pouquinho. Existe uma tolerância do que pode ser feito, então tem ali os fiscais observando o que está acontecendo. Eu estou até curioso para saber se ele vai ser penalizado ou não, porque não só ele fez um stick bottle por um tempo bem razoável, como ele não pegou a garrafinha. Ele pegou e jogou a garrafinha de novo dentro do carro. Então foi literalmente para dar uma ajudinha no topinho de uma subida imediatamente antes dele chegar nos 14 ciclistas. Fuga consolidada com 14 caras. Enquanto isso, o pelotão ele vinha relativamente tranquilo até o momento que a diferença da fuga chegou a ser de 14 minutos. Nessa hora, a NTT, que é a antiga Dimension Data, que agora tem um uniforme azul, a NTT foi para a cabeça do pelotão, para proteger os interesses ou para potencializar os interesses do Domenico Pozzovivo, que está na 4ª colocação. Eles foram para frente do pelotão, começaram a ditar o ritmo no pelotão, a diferença era de 14 minutos. Em poucos quilômetros, eles diminuíram a diferença de 14 minutos para 7 minutos. Nesse momento em que os atletas da fuga, provavelmente, eles começaram a receber rádio das respectivas equipes. Falei, os caras da NTT estão com apetite, meu. Os caras tiraram 7 minutos de vocês, né?
Nesse momento, ainda com 100, 90 quilômetros, aconteceu a primeira movimentação de tentar colocar um ritmo mais forte na fuga, e daí 5 ciclistas, eles se destacaram. Entre esses 5 ciclistas, 2 caras que iam aparecer depois, que foi o Jonathan Narvaez e o Mark Padun. Mas pouco tempo depois, alguns quilômetros depois, estavam todos juntos da fuga, e a NTT continuava forçando o ritmo na cabeça do pelotão. Com 30 quilômetros, aconteceram várias movimentações, nada muito expressivo, mas com 30 quilômetros tinha um cenário que era: o pelotão, ou a NTT, tinha diminuído drasticamente a diferença da fuga. 3 caras saíram da fuga que ia perdendo atletas, que era Simon Clark, o Jonathan Narvaez e o Mark Padun. Esses 3 caras foram, o pelotão foi fechando. No momento em que a prova começou a se definir, quando eles passaram pela última montanha, 30 km da chegada, dessa última montanha até a chegada, só descida, o que nesse caso, chovendo, descida com vento. No frio é muito menos desgastante subir do que descer. Então, descer, no caso deles, os últimos 30 quilômetros, os caras estão cansados. Tem o risco adicional da chuva e tem a questão da temperatura, que começa a ficar insuportável, você com a roupa molhada e os caras ficam pedalando a 40 por hora, aquele vento gelado. É muito difícil para o corpo, porque além da manutenção da temperatura corporal, para conseguir aquecer o corpo teria que conseguir aquecer a roupa que está molhada. Então o gasto calórico explode, é muito alto. Dentro desse cenário, quem conseguiu fazer a diferença foi o Jonathan Narvaez e o Mark Padun. Daí o Simon Clark da Education First começou a sobrar um pouco. Eles estavam indo juntos até que o Mark Padun teve um pneu furado. No pior momento que poderia acontecer, e o Jonathan Narvaez, segundo a entrevista dele na chegada, ele recebeu a orientação da equipe para esperar. Nesse caso, esperar não ataca, né? Mas ele falou que simplesmente ele manteve o ritmo dele, e pareceu mesmo que ele manteve o ritmo dele. O Mark Padun voltou para a bicicleta, e daí ficaram esses 3 caras. O Jonathan Narvaez com uma boa vantagem, passou a linha de chegada em primeiro, depois o Mark Padun com uma cara não 100% satisfeito, o Simon Clark. Os 5 primeiros caras que chegaram, que passaram a linha de chegada, foram os únicos. Dos 14 que estavam na fuga, foram os únicos 5 que chegaram na frente do pelotão da camisa amarela. O Pozovivo, ele ficou sozinho, faltando 30 quilômetros, o que não é uma situação ideal, mas o grupo ainda continha todos os interessados pela camisa rosa, o que talvez oferecesse um conforto adicional. Impressionante o que a equipe fez. Isso provavelmente mostra que o Pozovivo deve ter falado para os caras no ônibus, falando: torce o cabo que eu tô bem. A partir desse momento a gente vai começar a ver talvez os caras com mais experiência, com mais know-how de entrar na terceira semana bem. A minha maior curiosidade em relação a todos esses caras é um cara que até agora está bem quietinho, que é o Nibali. Lembrando que o Nibali é o único cara ali que tem uma vitória num Grand Tour entre os caras que estão ali. Mas até esse momento, se o Nibali vai fazer alguma coisa ou não, é o C que não existe. Quem está intocável e continua intocável é o João Almeida. Ele tem sido conservador na hora que tem que ser, ele faz algumas movimentações mais nervosas, como na chegada de hoje, para mostrar que está bem, e efetivamente parece que ele está bem. Até então ele não teve nenhum sinal de fraqueza, mas até então nenhum cara que tem chance de movimentar a classificação geral fez algo realmente expressivo para tentar mudar a situação. Mas ninguém pode tirar o mérito do João Almeida nesse momento. Fausto Masnada, eu tô curioso com o Fausto Masnada, porque o Fausto Masnada também é da The Chemical Quick-Step,
E eu me lembro, talvez, ou eu esteja enganado, eu acho que foi o ano passado que ele teve uma ótima participação no Giro de Itália, e o Jakob Fuglsang, ele acho que ganhou uma posição, porque ontem ele estava em 11º, então esses são os 10 primeiros caras, mas a gente precisa lembrar que o contrarrelógio pode ser um fator decisivo para mexer na classificação geral, ou pelo menos no psicológico. Eu acho que é isso, sintam-se à vontade em colocar os comentários e os complementos das informações. Abraço, galera, tchau. É isso, Giro de Itália.